Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe marmita. Mas esse vídeo não é interessante só para você que quer aprender a fazer marmita em casa, que tem o hábito de já preparar essa organização da alimentação por alguns dias na sua casa, não. Esse vídeo é muito interessante para você que quer aprender maneira nova de preparar algum tipo de vegetal, que está cansado, faz sempre os mesmos tipos de preparos alimentares. Nós temos receitas aqui fáceis, práticas, muito saborosas e que vão incrementar o seu cardápio. Hoje, por exemplo, eu trouxe dois vegetais, que são vegetais conhecidos por terem muita fibra, ou seja, são ótimos, excelentes para o intestino e pouquíssimas calorias. Melhor ainda, porque eles saciam e quase não te dão energia, quase não aumentam o seu consumo calórico, que é o pimentão e o alho poró. E esses dois alimentos são muito tidos como temperos. As pessoas não têm o hábito de comer um refogado de pimentão. As pessoas usam o pimentão como um tempero numa carne, em algum vegetal, mas não como o vegetal principal a ser servido. E a mesma coisa acontece com o alho poró. Então vem comigo que você vai aprender preparos muito interessantes hoje. E como vocês devem ter visto na chamada do vídeo, eu sou nutricionista e o que eu mais vejo no consultório, sim, tem 15 anos de consultório, o que eu mais vi ao longo desse tempo são pessoas que querem emagrecer e por isso retiram o jantar, por exemplo, da dieta. Essas quentinhas que eu faço para mim, para minha família, são muito nesse intuito de jantar. Eu faço comida em casa, eu tenho o hábito de fazer comida fresca, pelo menos nos dias que todos estamos em casa eu faço comida, mas eu não gosto de comer a comida do almoço no jantar, porque acaba sendo a mesma coisa e você olha assim, fica sendo muito tentador fazer um lanche ou pedir alguma coisa de fora de casa, mais tentador ainda, o que é muito pior para a dieta. Então eu resolvi fazer essas quentinhas porque eu quero emagrecer, quero alcançar aqui um objetivo meu, fiz a quentinha e gostei muito, deu muito certo para mim. Por quê? Chega na hora do jantar, você, principalmente mulheres, né, trabalharam o dia inteiro, seja na casa, seja fora, cuidando da família, e a gente fica muito sem inspiração do que fazer. Quando você já tem ali a porção certinha no seu freezer, é muito mais fácil. Você se atém melhor à dieta, você se atém melhor ao que você deve comer. Se você pega e faz um lanche, faz uma coisa nova, a chance de você aumentar o porcionamento, comer mais do que deveria, comer mais do que está prescrito pelo seu nutricionista, é muito maior. Agora, quando você tem a quantidade ali restrita, limitada, fica muito mais fácil de seguir o planejamento alimentar. E ao longo do vídeo, enquanto eu vou gravando as receitas, eu vou explicando também algumas técnicas para que vocês não percam a textura do alimento, porque quem já comeu batata cozida, congelada, sabe que é intragável, ela fica arenosa, ela fica ruim, muitos vegetais ficam muito aguados. E como que a gente faz para evitar isso e ter uma comida congelada que de fato seja muito saborosa? Tudo isso vai ter explicando aqui no vídeo. Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque assim você auxilia que eu esteja aqui sempre entregando muitas orientações nutricionais, orientações de como preparar alimentos. Eu fui professora de curso de graduação em nutrição, né? Eu formei nutricionistas ao longo de 7 anos e meio. Então eu já tenho essa jornada de ensinar para os alunos maneiras técnicas de preparo de alimentos, técnicas de preparo de carne, e eu tô compartilhando isso agora com vocês. Então, por favor, se inscreva no canal, curte o vídeo, porque assim você ajuda o canal a crescer e essas informações vão chegar para mais pessoas. Então, bora pro vídeo, porque tem muito preparo legal hoje. Eu vou iniciar temperando as carnes. Eu tenho 1 kg de filé de coxa e sobrecoxa, então não tem osso, eu vou fazer assado. Tenho 1 kg de filé de peito de frango e tenho aqui também 1 kg de pernil de porco. Tá em cubinho, mas eu vou processar. O filé de coxa e sobrecoxa, eu sempre tiro a pele antes. O primeiro motivo e mais óbvio de todos é porque se eu assar com essa pele, a gordura da pele vai para o preparo, então fica uma carne mais gordurosa, sendo que coxa e sobrecoxa já são cortes mais suculentos. E a gente sempre tem que ter em mente que cortes de carnes mais suculentos são mais gordurosos. Tem muita implicância, né, com carne de porco, mas um lombo de porco é menos gordo do que coxa e sobrecoxa de frango. O peito de frango, sim, é bem magrinho, mas coxa e sobrecoxa é um corte bem gorduroso. Eu vou tirar aqui essa gordura aparente, mas mesmo assim, entremeada ali na carne, existe uma gordura maior. E o segundo motivo para eu tirar essa pele, essa gordura extra aqui do frango, que geralmente eu não conto para ninguém, mas vou falar para vocês,
eu como. Eu gosto de comer. Tem gente que tem pavor, né? Não aguenta nem pensar na gordura do frango. A mim já agrada. E isso aumenta a chance de eu comer a pele caso eu prepare com a pele. Se eu preparo sem a pele, eu não vou comer. Muito mais fácil, muito mais simples. Nutricionista não é ter, gente. Não é porque eu gosto de me alimentar de maneira saudável, que eu acredito no poder dos alimentos, que eu tenho um paladar perfeitamente saudável, que só gosta de comer frutas, verduras e legumes, né? O paciente costuma achar que a gente é ET, mas não é bem assim. Bom, eu vou tirar a pele e essa gordura mais aparente de todos os pedaços. E aqui estão, então, os nossos filés de coxa e sobrecoxa. Eu vou transferir para um recipiente maior para fazer o tempero. E eu vou fazer eles assados com mostarda e mel. Antes aqui eu vou só mostrar que eu já tenho bastante alho e cebola triturado, que vão acompanhar praticamente todos os preparos do dia. Então, vou usar uma colher de sopa aqui bem cheia desse alho, que equivale a uns 3 dentes grandes de alho, e uma colher bem cheia dessa cebola, que seria meia cebola pequena. Vou colocar também um pouco de pimenta. Esse aqui é um mix que eu tenho de pimenta branca, pimenta do reino, aroeira, que é pimenta rosa, moo aqui na hora. Vou colocar 2 colheres de chá de sal, como eu tenho um volume maior de carne. Geralmente eu coloco uma colher de chá para tudo, mas como eu tô com 1 quilo de carne aqui, eu vou botar 2 colheres de chá. Tô botando um pouco de curry, 1 colher de café do curry é suficiente. Eu não quero um tempero muito forte aqui não, porque a estrela desse tempero vai ser a mostarda e o mel. Então, já vou colocar aqui. Vou usar 2 colheres de sopa de mostarda. Essa mostarda comum que a gente acaba usando muitas vezes para sanduíche, né, em casa. E vou usar as mesmas 2 colheres de sopa de mel. Vou deixar esse frango marinando um pouco. Se você puder fazer na véspera, melhor ainda. Mas eu tô fazendo tudo em sequência. Então, eu vou só misturar esse tempero, deixar por um tempo na geladeira e vou levar ao forno alto por 1 hora. E o que eu mais gosto desse preparo com mel é que o mel provoca um escurecimento da carne. O frango vai ficar super douradinho. Ele fica muito bonito mesmo. É uma reação que o açúcar presente no mel, na presença do calor, gera. A gente chama de escurecimento não enzimático em nutrição. Para quem não sabe, eu era professora de técnica dietética, uma disciplina no curso de graduação em nutrição que ensina justamente os alunos o preparo e as melhores técnicas de cada alimento, de acordo com as características desse alimento. Aqui agora eu peguei o peito de frango. O que eu vou fazer? Eu vou cortar em filé, já tem aqui nesse pote branco alguns filés, então eu vou filetar esse frango. Geralmente eu faço assim, tá? Eu fileto o frango, o que eu consigo aí com a minha capacidade retirar bonitinho em termos de filé, e o que sobra eu faço preparações em cubo, em iscas, porque assim eu aproveito melhor o frango. Ai, Júlia, mas você acabou de falar que você era professora de nutrição em curso de faculdade? Pois é, mas eu não sou chefe, nem meus alunos eram chefes, então eu também não sei cortar perfeitamente bem. Bom, então aqui eu tenho os pedaços que eu vou cortar em cubos e eu vou preparar uma espécie de frango xadrez. Eu não vou colocar o amendoim ao final, mas eu vou fazer um preparo de frango xadrez aqui com vocês. Como o peito de frango é um corte muito seco, pouco suculento, né, eu falei agora há pouco, é um corte com pouca gordura, eu particularmente não gosto muito dele em marmita, porque ele fica um pouco sem graça, sabe? Então, o peito de frango eu vou usar para fazer um preparo que leva molho. Então, dá uma alegria maior na comida que a gente vai ter que requentar, né, para poder comer depois. Lembrando que eu faço essas quentinhas para o jantar, raramente eu almoço elas. Alguns dias da semana, assim, 1, 2 vezes na semana, às vezes acontece de eu almoçar. Mas geralmente eu preparo já no intuito de jantar, para não ter que preparar a janta depois. E tem dado bastante certo aqui em casa. Bom, então aqui nós já temos os nossos filés de frango. Eu não vou preparar esse filé de frango para quentinha, para marmita. Esses aqui eu vou temperar agora com vocês, mas eu vou deixar temperado na geladeira para eu preparar de almoço amanhã para minha família. O que eu vou fazer com vocês em termos de preparo de marmita são esses cubos de frango. O tempero desse frango vai ficar por conta do nosso alho já processado aqui. Vou colocar também mix de pimenta. Eu sempre uso pimenta, mas eu uso pouco. Eu tenho criança em casa, minha filha tem 3 anos de idade. E ela tá habituada a comer, ela nem sabe que tem. Faz parte do tempero, a gente tem que habituar a criança ao tempero da família. Coloquei 1 colher de chá de sal e aqui no filé de frango eu coloquei também páprica
defumada e orégano, 1 colher de chá de cada um. No frango xadrez, eu vou colocar um pouco de raiz de gengibre ralada. Não vou colocar muito, porque tem uma história até engraçada aqui em casa. Meu marido, ele reage muito, ele percebe o gengibre, ele fica com muito calor. Eu não sinto nada, mas ele fica com muito calor. E eu já botei escondido dele, já botei gengibre. E ele falou, nossa, mas eu comi, eu comecei a suar, você botou gengibre. Eu jurei de pé junto que não, mas eu tinha posto, hoje em dia ele já sabe. Mas eu fui fazer pra testar mesmo, né? E de fato, ele reage, ele sente muito calor com o gengibre. Então também não posso colocar muito gengibre aqui pra ele não ficar com desconforto. E o gengibre na comida, ele dá uma picância muito interessante, é muito diferente da pimenta, ele não é ardido. É bem interessante, não sei se vocês têm o hábito de cozinhar com gengibre. Responde aqui pra mim nos comentários se vocês têm o hábito de usar o gengibre, se nunca usaram, se tem reação, se vocês sentem esse calor todo também quando consomem gengibre, para eu ficar sabendo aqui essas informações. É muito interessante da gente ter essa troca. E agora os filés de frango já estão temperados, vou deixar aguardando cerca de meia horinha enquanto eu pico os vegetais e vou para o preparo da carne. Olha como esse pernil está gorduroso. Então eu tirei aqui toda a gordura antes de colocar no processador, vou temperar com 1 colher de chá de sal, um mix de pimenta e vou colocar o alho e a cebola. Eu vou temperar antes de processar, porque o próprio processamento já vai facilitar o meu serviço, já vai misturar esse tempero todo. 1 colher de sopa do alho, 1 colher de sopa da cebola. E antes de preparar as almôndegas, eu vou tirar aqui um pouco desse tecido conjuntivo, um tecido conectivo que tem da carne. Olha, que o processador não consegue triturar. Então eu vou tirar essa partezinha, só porque vai ser super desagradável mastigar isso no meio da almôndega. Para o tamanho da almôndega, eu vou pegar 1 colher de sopa e vou fazer uma almôndega grande dessa vez. Eu vou até usar como porção 3 almôndegas. No último vídeo vocês viram que eu fiz almôndega de carne moída, de boi, e eu acabei usando uma porção de 4, mas eu fiz almôndegas menores. Então hoje eu vou fazer almôndegas um pouco maiores aqui e vou levar para assar por 30 minutos ao forno. Vou usar o forno quente, eu sempre uso o forno no mais alto possível, por pura impaciência de esperar o forno mais lento. Vocês têm o hábito de ir mudando a temperatura do forno ou vocês deixam numa temperatura e usam sempre na mesma? Conta aqui pra mim nos comentários. Porque se é pra eu fazer vídeo cozinhando, eu tenho que falar a verdade, né, gente? Por favor. Bom, aqui nós temos os vegetais. Obviamente eu não vou deixar vocês assistindo eu cortar todos eles, tá? Já vou mostrar daqui a pouco todos eles cortadinhos. Nós temos vagem, pimentões coloridos, abóbora, cenoura, alho poró, o cheiro verde esqueci de usar, brócolis, cebola e couve-flor. Então aqui já estão todos eles picadinhos, prontos para o preparo que eu vou utilizar. Os pimentões e a cebola, eles estão em 2 cortes diferentes, um em cubos para o frango xadrez e outro em tiras, que nós vamos fazer um refogado que fica bem gostosinho. Vamos já começar o preparo com a abóbora. Eu vou temperar com uma pitada de sal, um fio de azeite e vou levar 20 e 30 minutos ao forno. O objetivo é fazer um purê. Vou untar um refratário para o filé de coxa e sobrecoxa. Coloquei um pouco de azeite. E as sobrecoxas estão com a parte de cima, a parte da pele, voltadas para cima. Vou deixar no forno alto por cerca de 1 hora, ou pelo menos até que fique bem douradinha, porque como eu falei, o mel tem esse efeito de deixar o frango bem dourado. Vou fazer arroz com brócolis. E esse arroz eu deixei de demolho por 3 horas, com bastante água. Geralmente eu acordo e boto ele ficar de demolho, porque ele vai ficar pronto super rapidinho. Parece arroz branco em relação ao tempo de preparo. Então aqui para vocês verem, coloquei um pouco de óleo na panela, vou colocar o alho e eu vou entrar já com o nosso arroz integral escorrido. Vou tirar aquela água que eu deixei de remolho. Então o arroz ele incha, ele aumenta muito de volume. Eu coloquei 2 copinhos aqui pequenos, aquela medida de panela de arroz. E o arroz começa a render muito. Esse vai ser já o volume final do arroz. Coloquei 2 colheres de chá de sal. Vou adicionar já o brócolis, eu vou deixar cozinhando junto. Fica muito mais bonito se colocar o brócolis refogado ao final. Mas dá mais trabalho e vai ter mais óleo também. E o meu objetivo é perda de peso, aumento de massa muscular, não tem por que ficar comendo gordura. E aqui é a parte interessante, olha, eu vou colocar água só o suficiente para cobrir esse arroz. Não precisa ficar com água sobrando. Vou mostrar aqui para vocês melhor, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas olha, a água é suficiente apenas para cobrir. Eu vou tampar esse arroz e vou esquecer ele. Vou deixar aqui até ele secar. Cerca de 20 minutos é o suficiente porque não tem muita água. Vou colocar uma água para ferver e já botei sal ali para couve-flor. E vou começar o preparo dos outros vegetais.
Vou colocar alho para refogar. Aqui eu já vou preparar a cenoura e a vagem. E quanto menos água nós utilizarmos no refogado desses vegetais, melhor. E isso pensando nesse processo de produção de marmita, porque se eu colocar muita água no refogado, o alimento vai ficar borrachudo quando descongelar. Então, se a gente coloca pouca água e deixa esse vegetal ainda bem durinho, ele fica mais al dente, na hora de comer a textura dele fica muito melhor. A cenoura eu nem coloco água. A vagem, como é um vegetal mais fibroso, eu acabo adicionando um pouquinho de água aqui. A cenoura, geralmente, só de tampar e a própria água que cai ali da condensação quando bate na tampa, já é suficiente para que ela fique cozida al dente sem precisar colocar tanta água. Cenoura e vagem prontos, vou transferir para um outro pote e vou usar a mesma panela para os nossos próximos preparos. O arroz aqui ainda está com bastante vapor, ainda tem bastante água para secar, e a couve-flor, a água ainda não ferveu. Agora a água da couve-flor já ferveu, eu vou adicionar a couve-flor e é o mesmo pensamento. Como essa couve-flor estou cozendo em água, eu só vou dar um susto nela. Eu vou deixar ela aqui por pouco tempo, apenas para abrandar um pouco a fibra, porque se eu deixar ela cozinhar demais, na hora de congelar, vai ter muito cristal de água congelado junto. E quando esse alimento descongelar, ele vai perder a característica da textura dele, né? Vai ficar borrachudo, vai ficar aguado, vai ficar sem graça. E aí ninguém merece comer comida requentada sem graça. Vou colocar aqui bastante cebola para refogar, porque já é no nosso preparo do frango xadrez. Geralmente eu uso azeite para vegetais e óleo para carne, porque o azeite dá um sabor melhor, né? Os vegetais eu não coloco tanto tempero assim. Coloquei também um pouco de alho aqui para refogar o nosso frango e coloquei os pimentões em tira para fazer um refogado bem bacana. Por ser bem crocante, o pimentão acaba sendo um alimento muito interessante para marmita, porque quando você congela e descongela, ele não vai ficar tão murcho, tão sem graça, como, por exemplo, a própria couve-flor e o brócolis, se não forem feitos adequadamente. Então aqui a cebola e o alho já estão bem douradinhos, vou adicionar o nosso frango e eu vou ficar mexendo esse pimentão e esse frango constantemente até que o pimentão murche e até que o frango fique bem douradinho. Vou só adicionar o sal ao pimentão, que eu ainda não havia adicionado, e vou ficar aqui prestando atenção no preparo desses dois vegetais. Lembrando que as almôndegas, a abóbora e o frango assado já estão no forno. Sempre vigiando aqui a couve-flor. Agora, basicamente, que a água começou esse processo de fervura mais intenso, eu já vou tirar a couve-flor e vou escorrer bem antes de colocar no pote. O ideal seria colocar essa couve-flor quente numa bacia com água e gelo. A gente chama isso de branqueamento, que é para cessar esse cozimento da couve-flor rapidamente. Como eu não preparei gelo, eu vou colocar esse pote, vou tampar e vou deixar um pouco no freezer para resfriar de maneira mais rápida a couve-flor. Enquanto isso, nosso pimentão em tiras ficou pronto e esse ficou o frango bem douradinho. Dando continuidade ao frango xadrez, eu vou agora refogar os vegetais. Então, já coloquei as cebolas e pimentões em cubo para refogar um pouco. E agora também vou refogar aqui o alho poró. Vocês viram o tamanho imenso do alho poró, né? Deu mais de um pote de sorvete aqui de alho poró. Eu vou simplesmente tampar ele e vou deixar ele murchando aqui. Volta e meia eu vou mexer um pouco, mas também é bem simples o preparo. Essa minha panela ela é bem grossa, então ela facilita muito. Eu não preciso ficar mexendo ali o alimento o tempo inteiro. Olha, o alho poró já murchou bastante e os meus pimentões já ficaram bem dourados. Então eu vou voltar com o frango para a panela aqui do pimentão. Vou adicionar sal ao alho poró e vou só esperar um pouco a água do alho poró secar, sendo que eu não coloquei água, é só o vapor, né, que bate na tampa da panela e condensa, volta um pouco de água para a panela. Então vou só deixar um pouco dessa água que deu no alho poró secar. Para finalizar o frango, eu vou adicionar uma misturinha de meia xícara de água, 1/4 de xícara de molho shoyu e uma colher de sobremesa de amido de milho, que vai dar aquele molho um pouco mais marronzinho característico do shoyu. Como tem amido, esse molho vai engrossar, então eu vou deixar aqui o frango só mais um pouquinho na panela, até dar uma leve engrossada no molho. E já é hora de conferir os nossos preparos prontos. Então nós temos a almôndega, as que estavam no forno, e aqui a abóbora. A abóbora já está bem macia, e como o meu objetivo é fazer um purê, eu vou colocar essa abóbora toda no liquidificador
Eu particularmente não sou uma grande fã de abóbora. Eu não gosto muito da textura, às vezes ela fica muito fiapenta. Então, ao invés de amassar esse purê, eu vou processar para ter certeza que não vai ficar com fiapos. Vou colocar aqui de tempero um pouco de noz moscada ralada e para facilitar o trabalho do liquidificador, vou adicionar um pouco de leite. E agora sim, vamos ver todos os nossos vegetais prontos. Então, purê de abóbora, nosso refogado de pimentões, a vagem, a cenoura refogada. Olha só, e alimentos muito coloridos, né? Muito importante isso também. A couve-flor, o nosso frango xadrez vão ter pimentões de 2 formas, mas eu não vou colocar pimentão na quentinha, que já tiver o frango. O arroz com brócolis, o alho poró, que é simplesmente delicioso, a almôndega que eu já mostrei e o frango assado bem douradinho. Então aqui eu já vou montar, todas essas são para mim, eu coloco uma colher de servir de arroz integral em todas elas, é a minha medida, né, de acordo com o meu objetivo, que eu já falei, que é perda de peso e ganho de massa magra. As quentinhas não estão com feijão, porque como eu como em casa, eu adiciono o feijão ao prato, eu transfiro esses alimentos para um prato e coloco o feijão na hora de esquentar no micro-ondas, porque eu não gosto do feijão congelado junto com a comida. Frescura minha, eu sei, mas deixa eu ter a minha frescura também. As almôndegas eu sempre coloquei com purê para não ficar um preparo tão seco, porque a almôndega é uma carne mais seca, né? Então aqui já coloquei almôndega, frango xadrez. Vou colocar agora alguns vegetais a mais, olha, a vagem. Então eu vou colocando de maneira bem aleatória para as quentinhas ficarem bem diferentes, para eu não ter que ficar comendo sempre a mesma coisa. Coloco agora a cenoura. Geralmente vagem, cenoura eu coloco de 1 a 2 colheres de servir, ou de 2 a 4 colheres de sopa. Até que, olha, o pimentão eu vou colocar sempre nas quentinhas de frango assado e de almôndega de carne de porco. No frango xadrez, eu já tenho pimentão. Nem usei a couve-flor aqui, tá? Mostrei aqui rapidamente para vocês verem, porque tem uma outra leva de quentinhas que vai sair por aqui. Não foram todas essas 8 aí iniciais, não foram todas as quentinhas que eu produzi. E olha só como ficaram coloridas e diversas as nossas quentinhas. Assim, você não enjoa, é muito melhor. Coloco sempre etiqueta, então JX7, Júlia Frango Xadrez Setembro. Eu sempre coloco só o nome da proteína principal, porque é o mais importante para eu saber o que tem ali. Essas aqui agora que eu estou preparando é para o meu marido, então eu coloco um volume maior de arroz. Essas 3 de baixo aqui da tela. As 3 de cima ainda são para mim. Para ele eu faço uma só de cada proteína, porque ele não gosta tanto de jantar. Então eu faço também para não dizer que eu não fiz e acaba salvando a vida quando não dá para preparar um lanche para ele, quando o dia ficou mais corrido. E ele também tem uma opção saudável para se alimentar. Então eu coloco aqui, ó, já usei a couve-flor, o alho poró, o purê de abóbora, frango xadrez. Cada quentinho eu coloco uma proteína diferente para ele. E vou terminar de montar as minhas 3 ali de cima, que eu ainda tenho a couve-flor. É fundamental etiquetar, então aqui eu coloco sempre a inicial do nome, a proteína e o mês que eu produzi. Ela tem validade de 3 meses congelada, né, no freezer. E já finalizando aqui, vocês vão ver a variedade de pratos diferentes para o jantar. E aí sim, fica um jantar agradável mesmo de comida de marmita, né, com bastante variedade. Não dá para enjoar nunca. Adorei esse esquema, ficou ótimo para mim. Uma coisa muito importante que vocês devem ter notado, eu não preparei feijão, porque eu sempre como essas quentinhas em casa. E o feijão eu sempre tenho na geladeira, né? Eu congelo, faço 1 quilo de feijão por uma vez, congelo em vários potinhos e vou ali temperando. Eu não gosto de como o feijão fica na quentinha. Eu acho que fica com muito gosto de comida requentada. Então eu acabo usando o feijão na hora de aquecer no micro-ondas. Eu simplesmente vou lá, acrescento a colher de feijão. Geralmente eu transfiro o alimento da quentinha para o prato na hora de aquecer e aí eu já incluo o meu feijão. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu comentário, deixe o seu like, né? Curte o vídeo aqui pra gente, se inscreva no canal. Tem muita orientação aqui de receitas sem glúten, receitas que ajudam no processo de emagrecimento, doces que auxiliam você naquele momento de TPM, aqueles momentos que você
nossa, o mundo pode se acabar, mas você precisa comer um docinho? Tem várias receitas aqui no canal, muito interessantes, então por favor, não esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal, porque assim você ajuda o canal a crescer e eu estarei sempre aqui entregando novas receitas, orientações nutricionais para auxiliar você aí da sua casa a ter uma vida mais saudável e cuidar melhor da sua família. Então até a próxima! E para você que assistiu até agora, eu vou deixar aqui o link de um vídeo muito interessante, que é um brownie feito com aveia, sem açúcar, e é sem açúcar e sem adoçante ao mesmo tempo, porque é muito comum a gente ver receita, sem açúcar, cheio de adoçante, não serve para um bando de gente que não pode comer adoçante, que não quer comer adoçante, que sabe que não é para comer adoçante assim o tempo inteiro. Então tem uma receita muito legal de brownie de aveia aqui para vocês. Até a próxima!